Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando hoje a lição de número 9, onde nós vamos tratar sobre a ética cristã e planejamento familiar. Hoje o assunto é sobre o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos, que está na nossa introdução. Nós vamos falar sobre o textuário, Salmo 127, verso 3, aonde diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Todo o nosso estudo está relacionado ao planejamento matrimonial dos cônjuges, onde marido e mulher, quando se enlaçam, eles começam a procriar. E de acordo com a Bíblia, nós temos na Bíblia Sagrada um modelo de procriação, certo? Estabelecido pelo Criador dentro das suas leis, padronizada para o bem-estar do universo. Nós sabemos que Deus fez os céus e a terra. Deus fez os céus para que inúmeras estrelas pudessem vir à existência. Então, Deus até mesmo ao falar com Abraão, diz que a sua descendência, através da sua semente, Isaac, seria como as estrelas do céu. Nós estamos falando da terra, onde Deus falou que a longo prazo, Deus, pela sua lei de procriação, onde colocou nos próprios indivíduos, macho e fêmea, onde os gametas, ao se encontrarem, geram seus filhos, dentro do relacionamento matrimonial, onde todos devem cumprir o propósito de Deus para encher a terra. Isto a longo prazo. Nós podemos ver que Deus havia determinado, lá no Gênesis, quando Deus falou com Adão e com Eva, eles estavam só na terra, certo? Depois tiveram filhos, depois geraram mais filhos, depois a terra se encheu, e no milênio a terra estará mais cheia do que atualmente. Por isso que hoje nós vamos falar do planejamento familiar, onde particularmente a nossa lição vai tratar sobre a criação dos nossos filhos. Então, como nós já abrimos hoje a nossa aula falando sobre as estrelas dos céus, aonde fez os céus para que houvesse milhões e milhares de estrelas, Deus coloca uma tipologia para que nós, ao olharmos para nós mesmos, através dos pais, dos patriarcas, pais de pais, e também dos filhos, da qual Hebreus 1:1 disse Deus que a última revelação veio por meio do seu próprio filho. A importância do filho dentro do relacionamento conjugal. Haja vista que uma vida a dois é bom, mas quando há uma geração, será bem melhor. Porque fala-se de herdeiros, de herança, aonde os nossos negócios, as nossas coisas serão passadas de pai para filhos. Com isso nós vemos que Deus havia falado à raça humana para que elas procriasse e enchesse a terra. Diferente do diabo. O diabo ele quer exatamente
do contrário que Deus havia determinado, o diabo ele quer esvaziar a terra. Esta é uma armadilha diabólica. Ele quer trazer o homossexualismo, ele quer trazer lesbianismo, ele quer trazer o bestialismo. Sexo, todo contrário à vontade da qual Deus autorizou e firmou um contrato no primeiro casamento feito pelo próprio Deus. Quando Deus tirou de Adão a costela e formou uma mulher e colocou como a sua adjuntora, companheira. Ou seja, a mulher deveria estar do lado, do lado, certo? A mulher deveria estar do lado. E disse Deus que ela tinha que estar adiante de ti. Ou seja, ela tinha o seu lado social com seu marido, certo? E tinha o lado também espiritual. Qual era? O de estar adiante do seu marido. Foi aqui que ela foi tentada no jardim do Éden, quando ela por si mesma decide pecar. A mulher com a adjuntora, companheira, e com aquela que está diante do marido, então, socialmente, a mulher é companheira. Espiritualmente, a mulher está diante do marido. Então, ela tinha que trazer proteção contra as serpentes que vêm conversar com ela. A serpente muitas das vezes pode ser um irmão mal intencionado, alguém na sua casa que é a favor do aborto, que tenta tirar exatamente as leis divinas que estão cravadas no seu coração. Então as serpentes estão vindo de todas as formas, tentando fazer com que as mulheres não tenham filhos, e se tenham, venha abortá-las. E até mesmo o diabo por trás quer matar já aqueles que já estão nascidos. Isto é uma forma diabólica para acabar com toda a raça humana. Mas a mulher sábia, ela sabe conversar primeiro com seu marido e não conversar com a cobra. Nós não temos que conversar com cobra, nós temos que conversar os dois, ou seja, marido e mulher. Ela tinha que vir até o esposo e trazer o questionamento. Se for a questão de filho, que assim seja. Se for a questão de quantidade de filhos, que assim seja. Tudo isso está debaixo do maior governo, porque através da oração e da comunhão nós podemos decidir de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso é através do equilíbrio. Sem o equilíbrio não há felicidade. Nós podemos ver, amados, que o equilíbrio é fundamental para a criação dos filhos. Então os filhos só nascem do sexo. Não tem como filho nascer de uma outra forma. Só nasce do sexo dentro do limite, como é estudado no começo já das nossas aulas do casamento. É importante saber que os filhos saem do sexo, aonde marido e mulher entram em relacionamento conjugal e possam fazer as suas procriações, ou seja, que venham gerações. Com isso, Deus pode cumprir exatamente os seus planos que foi dado aos pais. No princípio, Deus falou aos pais, aos profetas, aos sacerdotes, aos juízes. Deus, nos últimos dias, falou pelo Filho. A importância do Filho para gerações futuras. Aquilo que Deus fez e prometeu aos pais serão cumpridos nas gerações futuras
através dos filhos. Eis a razão de Deus ordenar a procriação. Deus trouxe Jesus, mas isso veio de muitas e muitas gerações. Veio, de acordo com Mateus, na genealogia, nós vemos 3 gerações antes do Messias. Ou seja, 3 grupos de gerações, de 14 gerações, cada uma, até a chegada do Messias. Então, nós podemos ver, meus amados, que é importante aqui o equilíbrio. Como assim? Eu ter a mesma proporção para cada lado. Temos uma mesma proporção para cada lado. Isto é, 33,3%. 33,3%. 33,3%. Cada lado igual ao outro. Então, veja aqui, ó. Se eu tenho o eros, o que é isto? É o amor do corpo. Aonde, à primeira vista, na paixão, os dois se encontram e depois descobre o amor ágape, que vai estar acima, porque é superior aos demais que estão ao seu redor. Eu tenho eros, mas ele tem que estar subordinado ao ágape. Eu tenho filia, que é o amor da alma, de amizade. Ele está subordinado ao ágape. Então, não posso decidir nem esse sem consultar ao gerente maior. Com isso nós podemos ver que muitos casamentos se desfazem por falta do amor ágape. É através do eros que eu tenho os meus filhos. Com isso é preciso as proporções estar de igual modo, iguais, equilibrada, para que venha ter sucesso, para que venha ter felicidade. Com isso eu posso ter aqui, nesse amor ágape, o meu espírito humano, ele pode adorar a Deus. Por quê? Porque é o amor do espírito humano, o ágape. E o filia, sendo o amor da alma, eu posso ter amizade. Isto estou falando dentro do relacionamento, do planejamento familiar. Primeiro, por quê? Porque, de um outro lado, eu tenho os negócios, certo? Eu tenho o sexo. O que é isso? É que os negócios têm que estar equilibrados com exatamente com o amor ágape e com o eros. O que é isso? É que se os negócios, ou seja, aquilo que eu possuo, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu ganho, se não está de acordo com o resto, ou seja, se eu tenho exatamente 33% aqui, 33,3% aqui e 33,3% aqui, isto fala de um equilíbrio de que tanto eu posso estar nos meus negócios, como eu posso estar adorando a Deus, como eu posso estar com a minha esposa no nosso próprio leito matrimonial. Com isso eu estou mostrando que isto evitará exatamente, futuramente, mesmo que eu tenha filhos, vai ter exatamente dentro do equilíbrio dos negócios, do amor e do sexo. Com isso eu posso ver o seguinte, é que se não houver o equilíbrio, acontece várias coisas. Vamos para cá.
estamos falando de equilíbrio. Precisamos que haja igualdade. Que haja igualdade. Ou seja, igualdade. Quando há desigualdade, um lado será maior do que o outro. Veja aqui, ó. Eu tenho esse lado aqui maior, então 70%. Veja, se a pessoa tiver só na adoração, no culto, só vai para a igreja, oração, pregação, de segunda a segunda, 70% culto, e o marido em casa ou vice-versa. O que é isso? É que isto há um desequilíbrio, porque eu vou ter 15% e 15% para 15% para os negócios, 15% para o sexo. Então, veja aqui, ó. Eu estou só na igreja. Não aceito a ordem de Deus para trabalho. Isto é, eu não equilibro o trabalho com a igreja e nem com o meu cônjuge. Então os filhos estão apenas no pensamento. Olhe lá se vai vir alguém na família para animar o ambiente, para deixar de ser monótono. Com isso eu quero dizer que só na igreja, a pessoa vai ficar empobrecida. Por quê? Porque está faltando o equilíbrio dos negócios. Ele tem que se acordar cedo, trabalhar, vai ter com a formiga, como diz Provérbios. Então, com isso, se a pessoa se dá só a igreja, tornará um hipócrita. Por quê? Porque se ele não cuida nem mesmo dos seus, a Bíblia diz que ele é pior do que o infiel. Então, hipocrisia religiosa. Então, só mais e mais e mais. Só quer orar, só quer pregar, só quer ensinar, mas não quer trabalho, não quer os negócios. Muito menos, muito pouco amigo da mulher, muito pouco na cama com a mulher, muito menos querer filho. Então, se ele se dá mais a uma área, isto é um desequilíbrio, e não vai funcionar. Isto vai entrar em crise. Com isso eu posso ver que eu preciso dos 3 ser. Primeiro ser, segundo ser, terceiro ser. O primeiro, companheirismo. O segundo, complacência. O terceiro, cumplicidade. Ó, eu preciso disso para quê? Para que haja um equilíbrio. Antes, eu tenho aqui o que? Antigo Testamento, as pessoas viviam mais de 900 anos, geravam muitos filhos. Hoje, desde o tempo de Moisés, ele diz que a vida humana 70, 80 anos. Então não tem como mais gerar como antigamente. O homem hoje está vivendo mais pouco. Então, somente no milênio será totalmente diferente, porque teremos o reino de Deus na terra. Com isso, nós temos 100%. No reino milenial, nós temos 100%. Olha que coisa maravilhosa. Com isso eu tenho 100% de filia, amizade, 100% do ágape, 100% do eros. Ó, com isso eu posso exatamente
falar que nem o escritor Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2, isso aqui, meu irmão, vai ser uma produção em alta escala, 100% o eros, onde tem o sexo, porque eros vem de erótico, erotismo, certo? Onde há o sexo, e nas famílias serão geradas muitos e muitos filhos no milênio. Olha aqui, ó. Com isso eu posso ver Salomão falando de uma maneira profética que os maridos irão dizer para suas próprias mulheres: pombinha minha. Por quê? Porque é o amor eros, o amor do corpo. É um amor que está debaixo do amor ágape. Quando se não tem o ágape, as pessoas se apaixonam pelo eros, pelo corpo, pelo ventre, pela coxa, pelas pernas, pelos braços. Com isso, quando a mulher tem o primeiro filho, primeira coisa do carnal, ele abandona, porque ele não tem o ágape de Deus. Com isso, ele se torna um canalha. Por quê? Porque ele não quer ser o responsável. E isto aconteceu muitas das vezes no namoro, antes do casamento. Por quê? Porque existe um espírito de pombagira atuando no namoro. Quando a pessoa se casa, esse espírito se vai, porque ela detesta casamento. Com isso, o carnal, ao ver a falta de beleza do corpo da sua mulher, porque gerou o primeiro filho, e ela saiu do estado do corpo de violão, certo? E passou a ter um corpo que todos nós sabemos que a mulher passa por um processo de gestação. Com isso, a Bíblia diz que o marido deve cuidar, ser o salvador do corpo da sua mulher. Com isso, deve cuidar até que ela volte ao seu estado normal. Porque assim como Cristo não quer a igreja com estria, não quer a igreja totalmente ou suja, de uma maneira suja, assim Deus também quer que os homens trate bem, cuide bem, salve o corpo da sua mulher, assim como Cristo salvou a igreja. Com isso eu estou mostrando, amados, que o amor eros, o amor do corpo, o amor sexual, ele acaba com o tempo, ele acaba ao passar a idade, porque tudo é vaidade. Então, com isso, eu posso ver o seguinte, que ele tem que amar a sua mulher, não só com amor eros, carnal, mas tem que amar com amor incondicional, que é o ágape, aonde ele vai olhar e considerar o corpo da mulher como imaculada, como diz Cantares 5, verso 2. Porque o escritor ao Eclesiastes, ele diz, no lado sexual, eros, físico, chama a sua mulher de pombinha minha, e no lado da filia, ele chama ela de irmã minha e amiga minha. Do lado da filia, da amizade. E do lado do ágape, ele chama de quê? De imaculada. E do lado eros, pombinha minha. Tudo isso nós podemos ver em Cantares, capítulo 5, versículo 2. Com isso, a pessoa tendo o amor ágape, ela suporta o tempo ou os dias até que o corpo volte ao seu normal, porque
o marido deve ser o salvador do corpo da sua mulher. Porque a mulher, Deus colocou ela neste mundo, esta terra, e a mulher, ela é uma máquina, aonde sai dela como se fosse uma fábrica de cabelo, de ossos, de pele, de sangue, porque ela é produtora de filhos. E os filhos saem da sua mãe. O pai gera e a mãe é quem faz o seu próprio parto. Ou seja, ela quem gera os seus filhos. Glória a Deus. Estamos falando dos filhos que são contados dentro da genealogia, aonde Deus forma uma história de gerações, pegando a minha história com a sua história, fazendo uma única história, ou seja, um livro de crônica, aonde tem a história dos homens do passado, e Deus pega este livro e mostra como será a história do futuro através dos filhos dos pais. Com isso nós podemos ver dentro da história de Judá, quando ele foi desleal com a mulher da sua mocidade, da qual ele casou com a filha de um adulamita. Com isso, ao gerar filhos, Judá deslealmente entrega seus filhos para Tamar. Tamar, ao receber o primeiro filho de Judá, o filho de Judá, ele pega o sêmen na hora do ato sexual e coloca no chão. Com isso, ele não quer gerar filhos. E com isso, Deus, olhando do céu, que ele não quis gerar filho, dar continuidade na semente da mulher de Gênesis 3:15, com isso, daria prosseguimento ao nascimento de vários filhos de uma outra geração, a qual Deus lá do céu, esperando que de Judá viesse o Messias, então Deus matou o primeiro filho. O segundo filho de Judá, ao ser entregue a sua nora Tamar, que agora estava viúva, faz a mesma coisa, pega o sêmen, coloca no chão, não quer dar geração, não quer trazer genealogia, gerações através da sua semente. Então Deus também o mata. Com isso, é necessário filhos para que Deus conte as gerações, primeira, segunda, terceira e quarta geração, da qual Deus faz as suas promessas e cumpre, como fez com Abraão. Abraão, Deus deu a promessa que na quarta geração Deus tiraria o povo do Egito. Com isso eu tenho a primeira geração em Abraão, a segunda em Isaac. Nós temos a primeira em Abraão, a segunda em Isaac e a terceira em Jacó. E a quarta geração, como Deus tirou, foi exatamente na época da quarta geração que Jacó gerou José. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que Deus deu a ordem de procriar. Então, Deus fez essa ordem para Adão, fez essa ordem para Moisés. Com isso, nós vamos aprender agora uma oportunidade que Deus nos dá de sermos, ensinar aos nossos filhos que eles serão os futuros pais dos seus filhos. Com isso eu estou mostrando a necessidade de eles conhecer o tempo de ficar nas casas dos seus pais. É preciso, agora chega a parte mais importante da nossa aula. Precisamos agora muita atenção, porque hoje em dia os filhos estão querendo sair com 14 a 17 anos, olha se não for com menos anos, da nossa casa, do nosso lar, por falta de instrução, por falta de compreensão. Os filhos não compreendem mais os seus pais,
porque não vê mais os pais amando a sua mãe e nem a mãe se submetendo mais aos seus pais. Com isso, automaticamente a engrenagem quebra e os filhos não obedecem mais aos seus pais. Então, se quebrou uma cadeia, ou se quebrou a corrente dessa cadeia familiar, quebrou toda a estrutura da família. Então, a família é uma engrenagem que funciona com pai, com mãe e com filhos. E cada um precisa tomar exatamente posse daquilo que Paulo ensinou aos Efésios. O marido ame a sua esposa, a mulher obedeça ou se submeta ao seu marido, e os filhos obedeçam aos seus pais. Então, precisa ficar mais tempo servindo aos seus pais. É importante, quando nós respeitamos aos nossos pais e colocamos no nosso coração de ficar com nosso pai com mais tempo, conhecendo que Deus tem um plano e um propósito dentro do tempo estabelecido, como diz Eclesiastes, que há um tempo para todas as coisas, e que os filhos têm que aprender a não bater na porta e sair de uma vez e dizer: pai, eu já vou, eu não quero mais ficar nesta casa. Os filhos devem reconhecer que é preciso e devem eles um serviço aos seus pais. Com isso nós podemos ver dentro da própria Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 15. Olha aqui, ó, que coisa linda. Quem viveu, foi pai e gerou. Ó, vamos terminar a aula? Então vamos lá. Nós temos aqui o Sete, filho de Adão, certo? Esse aqui é o filho de Adão. Ele gerou quem? Ele gerou um filho, foi pai com 105 anos e gerou um filho chamado Enos. Esse Enos aqui, a Bíblia diz que ele foi adorador. Ele começou a invocar o nome do Senhor. Ele foi um adorador. Presta atenção aí, ó. Nós vemos também que esse Enos, olha aqui o exemplo que ele deu. Quem? O Enos. Ele viveu e foi pai com 90 anos. Ele foi gerado com menos idade do que o seu pai Sete. E ele gerou quem? Veja aqui, ó, em Cainã. Quem foi Cainã? Quem foi Cainã? Nós não temos notícia, nós não temos história da sua vida. Por quê? Porque ele se viu menos do que o seu pai. Sete se viu ao seu pai Adão 105 anos e teve um filho chamado Enos, que foi brilhante na sua história. Ele foi um adorador de Deus. Depois desse Cainã, quem? Cainã. O que foi que aconteceu? Ele foi gerar. Ele gerou quando atingiu 70 anos. Foi pai com 70 anos. Ó, menos e menos. Menos do que seu pai e menos do que seu avô. Entendeu aí? Então, quem nasceu aqui, ó, quem foi gerado por ele? Cainã gerou a uma Malael. Entendeu? Então ele gerou um Malael. Com isso, Cainã gerou menos duas vezes, ó, menos do que seu pai, menos do que seu avô. Quem foi esse Malael? Nós não temos também uma história dele. Outra coisa importante, Malael. Quem? O Malael, ele foi gerar com quantos anos? Ele tornou-se pai com 65 anos. Com isso eu vejo aqui, ó, com 65 anos, menos e menos, ó, menos do que seu pai, menos do que seu avô e menos do que seu bisavô. Então, ele gerou quem? Um Jared.
Agora pare e pense. Nós não temos nenhuma notícia boa ou Deus se revelando aos filhos que geraram aos pais por menos tempos. Com isso vai aparecer um na história, o Jared, que vai mudar a história anterior das gerações que passaram, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, aonde Deus vai continuar falando. É exatamente aqui, ó, na quarta geração, o Jared, o Jared, ele vai gerar. Por que quarta geração? Ó, vamos lá, terceira, segunda e primeira. Ó, na quarta geração, ele vai gerar quem? Com quantos anos? Ele viveu, o Jared, ó, 162 anos. Glória a Deus. Olha como ele viveu muito tempo, servindo aos seus pais. Quando ele gerou com 162 anos, antes estava na casa do pai, tá certo? E ele gerou com 162 anos a um homem chamado Enoque. Quem foi Enoque? Agora nós temos notícia. Por quê? Porque quando nós estamos dentro do plano, do tempo, da vontade de Deus, nasce alguém que vai fazer história, que vai revolucionar a nossa casa, a casa dos nossos pais. Por quê? Porque Abraão cavou o poço, os inimigos vieram, entupiram. Depois o Isaac, o filho, desentupiu. Depois o filho de Isaac, Jacó, colocou a placa. Então a história está completa. Um cava, outro desentope e o outro coloca o nome. Com isso eu posso ver que na quarta geração Deus entra na história e gosta do Enoque. O Enoque, aquele que andou com Deus, aquele que Deus gostou dele e disse: vem para cá, Enoque, vem morar comigo na minha casa. Então Deus levou Enoque. Então o Jared serviu muito a seus pais, ó, 162 anos, e ele gerou uma pessoa que foi arrebatada. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Essa é a nossa primeira aula e vamos continuar isso aqui no nosso vídeo extra. Deus abençoe a todos. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso ar-condicionado foi instalado hoje à tarde. Glória a Deus. Já está funcionando. Vamos mostrar aqui para o irmão, para os nossos irmãos. A bênção. Glória a Deus. Olha aí a bênção. Glória a Deus. Dá falta ainda fazer o nosso acabamento da nossa sala. Colocar exatamente. Depois a gente vai falar o que a gente vai precisar aqui, ó. Que bênção, né? Deus abençoe a todos. Amém? Continue contribuindo com esse canal. Deixe o seu e-mail e receba as aulas extras. Amém.